Não. Oi? Acho que agora foi, Agora né? foi. Tudo bem? Troquei de lugar para ver se melhora a Ah, internet. Troquei de lugar melhorou. aqui. É, melhorou. Então tá. Acho que Melhorou. agora dá. Tá bom. Vai, Então né? acho que dá para começar. Isso. Beleza, professor. Pode Tá apagar essa chegando o som luz. aí? Tá, tô ouvindo bem. Beleza, tá me vendo? Tô vendo. Então vamos lá, pessoal. Vamos que a hora é essa. Pessoal, chegou, né, professora? Tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Pode. Tô. Beleza, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ter esse papo maravilhoso com a nossa ilustre professora, a doutora Simone, e é um prazer muito grande. Agradeço desde já o aceite do convite, professora. Eu acho que o pessoal está muito feliz, que todo mundo conhece a senhora através da sua obra, que é o livro. Mas, professora, seja bem-vinda. Tá? Muito obrigada, Cássio. Eu que agradeço o convite. É muito bom falar Oh, para os colegas e divulgar aí o conhecimento. pô, professora, que felicidade. Professora, se apresenta para a gente aí. Eu já conheço aquele currículo enorme, mas nem todo mundo conhece. É, o currículo Se está apresenta todo para tá a na gente. internet, né? O currículo está na internet todo livro. Mas eu sou É verdade. arquiteta, urbanista, e eu tenho doutorado em engenharia civil, mestrado, doutorado em engenharia civil, e eu sou professora da Unirio, e hoje estou no conselho do CAL, da RJ, sou conselheira, estou na comissão de ética, e participo da comissão de direito ambiental da OAB. Então, só um resumão. Poxa, E atuo é, nessa área que você me chamou para falar há mais de 30 anos, realmente. Eu parei no 30, tá bom, né? 30 tá legal. os outros a Só gente uma deixa lá, dica deixa. é que eu trabalho nisso praticamente desde que eu me formei. Então, logo, um pouco depois que eu me formei, eu já comecei a atuar nessa área. Então, Poxa, a gente vai é uma longa, adiante. né? Deixa eu chegar nos 40, aí a próxima eu vou falar, ela que já tem mais de 40 anos de Isso. experiência. Aí eu vou ver se eu vou entregar, não sei, né? Se eu vou entregar. Professora, a gente vê que tem muito jovens que estão assistindo, muita gente recém-formado, e as pessoas querem adquirir o conhecimento, né? E a senhora, com a sua longa estrada, a senhora pode, melhor do que eu, falar qual é o papel do perito judicial? Qual é o papel do perito judicial? Travou, pessoal? Tá travando, eu lembro da professora travou. Ou meu. Caiu a conexão dela, né? A conexão dela tá caindo direto, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho. Travou? Eu acho que a internet da professora tá meio uma certa. O meu tá ok, pessoal? Beleza. Então, pessoal, ela vai falar, a professora Simone daqui a pouco vai voltar. A professora Simone é referência, tá? Assim, a nível nacional, ela foi. A Gabriela tá falando que por causa da chuva lá o sinal tá ruim em Copacabana. Entendi. O sinal dela tá bem ruim. Mas professora Simone é referência, entendeu? Ela atua, é uma inspiração para mim, para muitos alunos. Ela formou muitos peritos lá na PUC Rio. E a gente está muito feliz com essa live. E vamos torcer para que o sinal volte aí daqui a pouco. Mas enquanto ela não retorna, eu vou apresentar para vocês, e claro que ela vai falar, o livro dela, né? Acho que todo mundo já conhece, Perícia de Engenharia, Apuração dos Fatos. É um livro que já está na 4ª edição, e é um livro que eu indico para todos, alguns já têm. Inclusive, a editora Leude me mandou uma mensagem
todos os que estão participando da live pode levar o livro por 20% de desconto e entrega em todo o Brasil, depois é só a gente passar o contato, ok? A professora já voltou aqui, ó. Eu vou esperar ela retornar aqui para eu poder liberar a autorização para ela participar dessa live, tá? E é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Esse livro foi o que me ajudou lá no início, né? E é um livro que eu indico para todo mundo que está iniciando ou que já atua com perícia, tá legal? Eu vou esperar aqui um minutinho. Será que ela já vai aparecer aqui? A gente vai dar sequência aí. Mas basicamente é isso. Para você que quer se tornar perito judicial ou extrajudicial, a professora atua aqui no Rio de Janeiro na judicial e na esfera judicial. A professora Simone, ela dá aula na PUC, no curso de Inferência Estatística, Avaliação de Imóveis. Ela também dá curso de Auto-Vistoria Predial e também ministra o de Patologia das Construções e das Edificações. Vou esperar voltar aí. Está ajustando, né? Gabriela, acho que está ajustando. Eu estou vendo aqui, ela está ajustando o sinal lá. Lembrando que hoje eu vi uma matéria que vai precisar de muitos, assim, vai ter muita perícia, aproveitando enquanto ela não chega, que é sobre alguns shoppings já estão acionando a justiça em relação a ações de despejos. Então, a gente vai ter um boom muito forte aí após esse período de quarentena, né, de ações judiciais, do tipo de ações que envolvem locações de imóvel. Professora, já enviou a solicitação aqui? Ah, tá. Vamos adicionar aqui. Aguardando Simone, tal. Acho que agora vai. Vamos ver se agora não cai, né? Deus é maior, como diz o poeta. Vamos tentando. Vou deixar até aqui a minha assessora para ficar me ajudando aqui. Ah, que legal. Vamos lá, professora. Eu perguntei à senhora qual é o papel do perito judicial. Muitas pessoas têm dúvida quando vai atuar. Eu queria que a senhora explicasse um pouco da sua experiência para a gente. Essa questão do perito judicial é uma pergunta até muito interessante, porque saiu até uma regulamentação do IBAP. Para quem não conhece, IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. E existe um IBAP hoje, quer dizer, já há algum tempo, nacional, que congrega cada IBAP de cada estado do Brasil. E saiu uma regulamentação interessante, porque a gente tem visto, essa área cresceu muito. Quando eu comecei, é uma área que não tinha quase ninguém, eram poucas pessoas, muito idosas. Então, me sentia muito jovem perto do pessoal que atuava. Hoje a gente vê que mudou absolutamente. Então, você tem muita gente jovem entrando, gente que está começando a ter conhecimento efetivo. Eu acho que os acidentes que vão acontecendo vão gerando até esse conhecimento dessa área que criou a auto-vistoria, que está dentro dessa área. Mas você me perguntou sobre perito. Então, eu acho que quem está entrando agora, às vezes, se intitula perito. E isso é uma coisa que eu já vou corrigir, que não deve ser feito, né? Porque qual é o papel, qual é a sua profissão, primeira coisa? A sua profissão é arquiteto, engenheiro, é médico, né? O perito judicial, ele só é perito dentro de um determinado processo, quando você é nomeado conforme o Código processual, né? O Código do Processo Civil. Então, o Código do Processo Civil, ele dá essa atribuição a alguém para que tenha um conhecimento específico e que ajude em determinado ponto a esclarecer as dúvidas de um juiz que está julgando uma ação e que não tem, graças a Deus, né, esse conhecimento específico sobre a matéria. Então, a gente tem perícia médica, perícia de contabilidade, perícia de engenharia e arquitetura, que é a nossa área, e outros tipos de perícia. Então, esse é o papel do perito, é ser os olhos do juiz. Na verdade, você é nomeado para dizer ao juiz uma coisa técnica que ele não tem conhecimento e que ele precisa julgar. Não sei se te atendi aí a tua resposta. Não, perfeito. Inclusive, eu vi essa informação do IBAP Nacional, saiu essa semana, e aí eu voltei àquilo que a senhora me falou lá atrás, em determinado momento, seus ensinamentos, que nós estamos, a diferença entre o ser e estar. Eu não sou perito judicial, eu estou
naquele momento em que houve necessidade de um conhecimento. E o que a gente tem visto, professor, é justamente isso. A senhora foi plena na sua conclusão das suas falas. A gente vê que o negócio cresceu muito e as pessoas primeiro querem falar que são peritos, estão apresentando carteira de perito judicial e a gente estão levando para o outro lado, né? E não aquela coisa que é o perito, que é o cara que tem um conhecimento específico. O que vem primeiro é o engenheiro Acácio, a arquiteta Simone. A atribuição é depois, mas a gente eu procuro sempre deixar isso claro, né? A segunda pergunta, muito clara, esse livro aqui, essa inspiração que a senhora teve sobre perícia de engenharia, apuração dos fatos, esse livro, eu vou até falar para o pessoal que está assistindo essa live, que já tem a quarta edição, a segunda, a terceira, que dá um print no seu livro, marca a professora no Instagram, Simone eu sempre tenho dificuldade, Feigelson, né? Feigelson, isso. Feigelson, Simone Feigelson, dá um print no seu livro que já te ajudou em determinado momento. Eu sempre falo para a professora, o seu livro está em todo o Brasil. Mas, professora, baseado no seu livro, a minha pergunta é feita. O seu livro ele aborda a engenharia, a arquitetura e também a parte do direito para aquele profissional que deseja atuar nessa área. Que outras indicações a senhora dá além disso para quem deseja atuar nessa área de perícia judicial? O livro, na verdade, ele surgiu realmente da experiência, de mostrar a experiência e tentar passar para quem quer entrar na área. Quando eu entrei foi bastante difícil, a gente não tinha quase curso, não tinha muito livro, então eu acho que a ideia é realmente ser um material que ajude o profissional que quer começar. Então, ele tem um apanhado do que tem no Código do Processo Civil, como é que o perito atua, ele mostra que tem essa área. Na verdade, a gente pode atuar na área de engenharia legal, tanto com a justiça como em casos extrajudiciais. Então, tem um leque muito grande de trabalho e é isso que eu tento mostrar no livro. E, no final, eu foco mais na área de patologia, né? Mas tem tudo isso. Por que mudou? Está na quarta edição? Porque a gente vai atualizando e isso é uma dica que eu acho importante para o profissional, se atualizar, participar de congressos, estudar o máximo que puder, saber das normas. Então, tudo que vai saindo, eu acabo mudando o livro para atualizar e incluir versões novas do que vem acontecendo. Só para conhecimento também de quem está ligado aí, existe a norma de perícia, que é a 13.752, e eu tenho participado da revisão. Eu sou do grupo de revisão da norma. A gente tem se reunido, o IBAP Nacional, há mais de 2 anos. Agora, com essa história do coronavírus, a reunião já foi cancelada, mas provavelmente, se isso continuar, vai ser uma reunião online. E isso tem sido bastante interessante. Essas reuniões são públicas, quem quiser participar pode participar, mas está vindo muita coisa interessante aí. Então, essa é a minha dica. Tem que estar se atualizando, tem que estar olhando as normas que estão saindo, não só de perícia, mas de um vasto arcabouço normativo aí, para ter esse conhecimento. Desempenho. Isso, tem a norma de desempenho, saber quando usar a norma, né? Porque a gente também vê colega usando norma de desempenho, que é recente, em casos muito antigos, então gera um problema grave, laudos com erro, e o laudo com erro é uma coisa bastante grave, porque errou uma vez, é mais difícil de você continuar sendo chamado, né? Isso, como qualquer profissão, você tem que estar se atualizando, estudando, e uma dica que eu dou é participar do próximo COBREAP, que são congressos brasileiros de avaliações perícias, que acontecem de 2 em 2 anos, e a gente vai ter o próximo COBREAP, eu acho que é o 21º, em São Paulo, no próximo ano, e eu estou participando da comissão de marketing. Então, eu vou botar no meu Instagram bastante conteúdo sobre o COBREAP, vou botar o que vai acontecer, como vai ser, datas. Então, quem quiser me seguir vai ficar sabendo aí desse conteúdo. Quando a norma sair, também vou publicar. Perfeito, professora. Professora, esse livro, Apuração dos Fatos,
como a gente vê, quando é a apuração do fatos, quando falamos de perícias das edificações e também sobre a questão da avaliação de imóveis? Isso também é uma boa pergunta, né? Por que a apuração dos fatos? Fiquei pensando muito sobre esse título. E, na verdade, tem até uma lupa, né? E eu comecei a pesquisar que muitos livros de perícia têm a lupa na capa. Não sei se você já reparou. E quando eu comecei a pensar na capa, eu comecei a pesquisar as capas e reparei isso que eu nunca tinha percebido. Porque, na verdade, nós somos meio detetives no caso em que a gente está, né? Por isso a apuração dos fatos. A perícia ela tem um leque muito grande. A perícia só da engenharia e arquitetura, de engenharia legal, ela é muito extensa. Então, você pode trabalhar, como você falou, na área de avaliações. Tem gente que só atua na área de avaliações. Você pode trabalhar em perícias ordinárias que são ligadas a danos, a patologias, a obras irregulares, a ocupação indevida. Tem perícias ambientais, né? Então, tem um leque só de perícia ambiental e o novo Código Civil, o Código de Processo Civil, ele estabeleceu a equipe multidisciplinar exatamente para esse caso do ambiental, onde é muito difícil você ter o conhecimento específico de tudo. Então, hoje, as perícias são muito grandes e você tem muito essa equipe que atua junto, cada uma com seu conhecimento específico. Então, às vezes, você pega uma perícia de obra irregular, não sei legislação. Então, você pode formar uma equipe para atuar em conjunto com você, para desvendar, apurar os fatos, né? Então, você começa a apurar os fatos e, às vezes, você precisa realmente de ajuda para apurar esses fatos. Então, acho que é um pouco isso. Eu até costumo falar assim, talvez porque quando eu falo águia voa com águia, é que eu imagino que a gente deve ter pessoas que possam inspirar a gente, seja em qualquer profissão. Então, eu sempre uso, quando eu leio esse livro pela primeira vez, eu falo, eu me apresento muitas vezes na palestra a Cássio Santos, auxiliar da justiça, na busca pela verdade dos fatos. Porque, na verdade, esse livro aqui foi a primeira coisa que eu li e aí me direcionou. Acho que, como eu, tem outras pessoas aí que já fizeram TCC com esse livro, já fizeram várias coisas. E a gente percebe, professora, que, assim, a senhora tem mais de 30 anos e a gente percebe que é uma carreira consolidada. Quando se fala em Simone, eu vou fazer algumas perícias, o pessoal respeita. Então, como é que foi, assim, para a senhora realizar o primeiro laudo? A grande dificuldade das pessoas é o primeiro laudo. O que a senhora poderia indicar, falar assim, dar uma dica para a pessoa que foi nomeada, está inspirada na professora Simone e se sente assim um pouco, aquela coisa meia do medo. Dá uma dica para a gente, professora. O medo não tem que ter, né? Eu também, quando fui nomeada no início, como eu falei, a gente não tinha nem livro, não tinha, né? Então, eu tive ajudas de grandes amigos que eu conhecia na época, que me ajudaram, mas, de verdade, a gente tem que ir tendo conhecimento, estudar, tendo conhecimento objetivo. Nenhuma perícia é igual à outra. É claro que as de avaliação são parecidas, tem alguma coisa, mas nenhuma é igual à outra. Então, você tem que, primeira coisa, pegar o processo, ler o processo bem, né? Saber porque o processo sempre ele tem duas partes. Tem uma pessoa que se chama autor que reclama, eu até boto isso também no livro, e tem uma pessoa que o autor vai reclamar contra aquela pessoa, que se chama réu. Eu estava ouvindo você falar sobre as perícias no shopping, acho que isso vai acontecer se Deus quiser, né? E é exatamente isso, o lojista que está incomodado porque está quebrando com essa história do coronavírus. Como é que vai ficar? E como é que vai ficar? O shopping ele acaba cobrando muito alto desse lojista, sem pensar se esse lojista tem como pagar. Então, às vezes, a gente vê perícias, e isso é uma mão na consciência, né? Você tem que ter a consciência de fazer a coisa de forma adequada para não prejudicar nenhum lado, ser muito justo, apurar o fato para que seja justo no laudo que você está fazendo, porque esse laudo vai ser decisivo por uma sentença. Então, às vezes, você vai dar uma sentença que não é justa para aquela pessoa. Então, essa é a ideia exata de quem está começando. Eu acho que analisar com calma o processo, olhar o objetivo
da ação, focar no objetivo. Muitas vezes a gente vê laudos também, eu passo por muitos laudos, né? Que a gente vê que a pessoa foge do objetivo. Fica um laudo muito longo e ela não foca numa questão principal, que vai ser a sentença que o juiz vai ter que dar. Então, a gente tem que ter um objetivo, saber o que o juiz está procurando. Nós somos o olhar do juiz. Então, a gente tem que saber o que está procurando ali. Eu acho que esse que é o caminho, né? E aí me perguntam muito sobre modelo de laudo. Ah, professora, me dá um modelo. Né? Sempre. Sempre, né? Eu já até pensei, vou fazer, até já coloquei até itens, assim, itemizei itens. Sempre quando eu dou aula eu faço também, né? Eu dou itens, assim, principais que você pode usar. Mas eu vou te dizer que eu não tenho nenhum laudo meu igual ao outro. Quem trabalha comigo sabe disso. Os laudos não são iguais, porque cada caso é um caso. Então, na norma, a complexidade, né? Agora, a norma, inclusive, está falando sobre isso. Uma dos itens que vem agora na nova norma é o objetivo. Então, saber o objetivo é muito importante. Isso vai ser obrigatório pela norma. Qualquer laudo, você tem que saber o seu objetivo e para que finalidade. Então, vão ter 2 itens que você tem que colocar no laudo. E aí ficou uma discussão muito grande no grupo de perícia. Objetivo e finalidade não é a mesma coisa? Então, a gente fica pensando. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Então, você tem o objetivo é avaliar uma loja do shopping. Qual a finalidade? Para rever o contrato junto ao shopping. Então, tem uma diferença, entendeu? Então, essa legal. diferença... Isso é uma aula, hein? Isso não estava no script. Isso é uma aula que vai dentro do ponto controverso, né? Entrando, né? Que vai dentro... Então, isso foi uma discussão que teve ano passado na norma, na reunião da norma, e que está vindo e que vai ser obrigatório. Então, você vai ter que botar o objetivo e a finalidade. Então, olha aí, pessoal. Fala. Pode falar. Isso aqui é uma aula, não é uma live. Porque ninguém tem essa visão, professora. Isso. Então, isso a gente vai ter que falar. Perfeito, professora. Professora, a gente vê que, como a senhora mesmo falou, cada perícia, eu saí um pouco aqui, cada perícia é um filho novo, é um laudo diferente. Eu queria perguntar para a senhora qual foi a perícia de maior complexidade que a professora já atuou como perita do juiz ao longo da sua jornada. O que a senhora acha? Poxa, aqui ficou assim, caramba, que perícia, essa cansou. Essa deu trabalho. Olha, são muitas, né? A perícia, de forma geral, não é fácil. Você sabe disso, está fazendo bastante perícia, né? As perícias são complexas. Às vezes você acha que é uma coisa simples, você vai ver infiltração, uma perícia bastante complexa. Né? Você acha que é um caso simples e você tem que fazer teste, tem que voltar lá. Teve uma infiltração, não foi judicial, foi extrajudicial, mas eu levei 1 ano e meio para descobrir de onde estava vindo a infiltração. Então, foi um caso que eu falei, meu Deus, para que peguei isso? Né? Então, infiltração, um caso complicado. Eu trabalhei no caso do Edifício Liberdade, fiz um parecer, não como perita, mas extrajudicial, que foi também um laudo bastante interessante. Mas tem muitos laudos interessantes, todos têm sua peculiaridade, sua característica. As perícias ambientais são muito interessantes, diferentes. Teve perícia que eu tive que fazer para identificar se a obra era útil, voluptuária e necessária, e por isso que eu vou botando esses conceitos, cada edição que eu faço, vou colocando mais conceitos de casos que a gente vai pegando e que se depara com isso e fala, e agora? Como é que eu vou fazer, né? E hoje em dia a gente tem perícias ligadas a pleitos. Então, é um outro lado que está sendo novo e que eu tenho trabalhado bastante, que são contratos, grandes contratos, e que você tem que fazer uma análise. Às vezes são laudos de mais de 100 páginas. Então, são laudos bastante complexos. E tem aquelas perícias JG, né, Cássio? Que essa a gente também tem que falar, né? Jesus, que além de ser JG... Então, isso para quem está entrando na área tem que também saber. A gente tem o bônus e o ônus, né? Então, tem as perícias gratuitas que a gente tem que atender e que muitas vezes são as perícias mais chatinhas, né? De lugares difíceis de ir, de risco, de muita violência. Área de risco. De light, são perícias de muito risco. E, relação de consumo, né?
Você vê, eu olhei ontem no fórum, estou com 2 esclarecimentos para fazer em 2 JGs. Aí eu falo, meu Deus, já não recebo, ainda tem que fazer esclarecimento. E esse é um outro ponto, já que eu falei de esclarecimento, esse é um outro ponto que eu também vou abordar, que o que eu vejo um profissional muito desesperado, que está começando, é quando ele entrega o laudo e depois vem a pedrada dos 2 lados, né? Que o nome é impugnação. Então, não, a gente isso... é muito difícil agradar todo mundo, né? É muito difícil, já aconteceu de laudo ser agradar os 2 lados, mas muitas vezes os lados não ficam satisfeitos. Então, eles vêm perguntando coisas novas. E muitas vezes a gente vê colega que fica tão desesperado quando vem o esclarecimento que não sabe nem como começar a responder. Então, tem que ter esse conhecimento de que virá uma pergunta depois, né? E para fechar isso que estou falando, de casos de perícia, que não falta, né? A gente vai fazer várias lives para ficar falando aí das perícias. É verdade, porque o assunto a gente gosta. Não é? Uma muito interessante que eu peguei ano passado foi uma perícia num cemitério. Eu lembrei dessa. Essa eu nunca tinha feito. Então, foi uma coisa assim que você fala, meu Deus, e JG. Foi uma perícia gratuita no cemitério e que a família achava que o morto, o túmulo não estava adequado, estava entrando água no túmulo. Então, a gente tinha que identificar se tinha água no fundo do túmulo. Olha que loucura, né? O pessoal aqui do escritório estava vendo quem ia fazer as fotos, porque quem vai fazer foto botando lá a foto do morto, né? Então, complicado, hein, professor? É complicado. Então, a gente teve que fazer uma exumação mesmo, para poder ver onde o morto estava, quem estava ali dentro e tal. Então, não são só flores, né? Então, isso é só para mostrar que perícia eu amo, sou apaixonada por essa área, acho que é uma área muito dinâmica, muito abrangente, não tem rotina. Estou até meio assim, porque a gente agora está tendo que fazer uma rotina aqui presa dentro de casa, né? Mas a gente não tem rotina. A gente está aqui, está lá, cada dia está num lugar. Os casos são todos muito diferentes. Então, para quem gosta de uma vida mais agitada, é um bom ramo de trabalho. Perfeito. Eu até... assim, a gente está falando sobre perícia, professora, e uma coisa que tem me preocupado é que eu sempre procuro, assim, ser muito sincero com as pessoas. Por que a gente vê que, diante da crise que está, tem gente que vem de sonho, né? Saindo um pouco das nossas perguntas, e a gente sempre fala, a vida de perito é caminhando que se faz o caminho. A senhora tem um nome já respeitado a nível nacional e não foi para um dia para o outro. O problema é que as pessoas estão vendendo um sonho para um engenheiro, um arquiteto que está desempregado e vem um anúncio desse, vem ganhar uma carreira lucrativa. Qual o seu ponto de vista sobre essa questão de achar que trabalhar como perito é um negócio assim que entrou para ganhar dinheiro? Negócio da China nem é bom, né? Nem tá bom mais. Mas nem tá. Pois é. Não, pois é, você tem toda a razão. Acho que tem muita gente muito iludida, né? Fica com uma ilusão de que o perito é milionário, ganha fortunas, não é nada disso. Tem que quebrar pedra e, como você diz, é difícil, né? Cada dia um dia, a gente vai aprendendo em cada caso, não é fácil de receber, todo mundo chora, da mesma forma que qualquer outro trabalho, em qualquer outra área. O volume... Tem os AJG. E muita JG, muito esclarecimento, quase todos os processos têm esclarecimento, então tem pedra igual qualquer outro trabalho, né? E para você estar efetivamente tendo algum dinheiro rodando, você tem que ter trilhado muita coisa para que tenha casos acontecendo, né? Então, é uma ilusão pensar em perícias milionárias. Elas são mínimas, pouquíssimas e escolhidas a dedo. Então, é muito pouca gente. Olha aí, pessoal. Quem está falando é a autora desse livro aqui. Eu vou botar aqui de novo. O livro dela, a editora Leude, vai dar 20% de desconto e entrega em todo o Brasil. Eu vou mandar o endereço lá daqui a pouco, o contato. Pega essa visão, eu sempre procuro, digo que águia voa com águia, porque esse livro é
assim, um best-seller na minha concepção. Perfeitamente, Bom, professora. obrigada. Professora, eu acho o seguinte, professora, o nosso trabalho é divino, assim, é uma coisa única, como a senhora falou. Eu vejo que eu me tornei o perito que sou porque eu tive ao meu lado pessoas que inspiram a senhora e outros profissionais. É importante destacar que o perito, antes de tudo, ele tem que ser primeiramente ético, né, professor? Ele tem que ser imparcial e técnico sempre. Porque a gente, para realizar um laudo, a gente tem que ser racional, né? A gente não pode ir pelo emocional, porque senão a gente deixa de ser perito. E justamente isso. A senhora já se viu, saindo um pouco, a gente já vai fechar e vai abrir para as perguntas. A senhora já fez uma perícia, assim, que a parte emocional tocou a senhora, e como a senhora lidou com isso, assim, pô, não, aqui eu não posso perder o foco. É isso. Acho que sempre, né? Perícia, a gente tá lidando com conflito. E com o ser humano. Então, a gente tem que ter um quê de psicológico muito forte. E a gente vê, às vezes, as pessoas, elas entram achando, não estão bem assessoradas, né? E elas entram achando que a causa dela é verdadeira e é genuína, e muitas vezes não é, né? Então, a gente tem que realmente separar. E isso é um outro trabalho que o perito tem que fazer. Não é fácil, não é fácil. Eu já até brinquei que o próximo livro eu vou fazer sobre a parte psicológica, né? Porque realmente é difícil, não é? A gente, às vezes, chega a ver uma pessoa com muita dificuldade. Já teve perícia que eu fui que tinha uma senhorinha de 100 anos morrendo no quarto e estava sendo demolido, uma edificação estava sendo demolida naquela hora. Então, a gente se depara com situações muito tristes, realmente. E situações de comunidade, que a gente vê uma realidade, eu digo que o perito de verdade conhece o Rio de Janeiro, a cidade onde ele atua, né? Porque a gente anda em tudo que é lugar e vê de tudo. Então, a gente vê desde a comunidade até a mansão do Jardim Pernambuco. Né? Então, a gente atravessa o túnel, né? De um lado para o outro. É isso, pois é. Então, com certeza, já estive em várias situações assim. Mas tem, como você falou muito bem, que separar o joio do trigo, né? Porque é para isso que você está lá, para apurar os fatos. Sempre, a verdade dos fatos. Professora, eu vou encerrar aqui a pergunta. E a gente, como tem muito engenheiro já formado, recém-formado, estudante de engenharia, arquitetura, qual a dica a senhora dá, assim, para quem quer atuar nesse mundo da perícia da engenharia? Que dica a senhora dá para esse jovem, para esse recém-formado, para esse formado que deseja ser uma inspiração Simone da vida, assim, trabalhar com 30 anos naquilo que ama? É isso. Eu acho que tem que, como eu já tinha até falado, estudar muito, né? Tem que estudar. Em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estudar, tem que aprimorar, ir na palestra, participar dos eventos, participar dos congressos, como eu já tinha até falado aqui, né? Para a gente poder ir aprimorando no que faz. Às vezes você começa uma coisa que você não gosta. E procurar ajuda, sim. Procurar ajuda de colegas, às vezes, porque o colega ajuda o outro. E de verdade, eu acho que existem cursos também, vários cursos na área, como você já tinha até falado, né? Eu dou aula nos cursos da PUC, da CCA PUC, dessa área, mas tem curso, tem vários. Agora o que mais tem é curso de perito, né? Eu não sei se todos bons, mas tem muita coisa aí. De qualquer forma, qualquer coisa que você escute, ela sempre agrega. Qualquer livro que você lê, algum conhecimento você tira. Então, o conhecimento, eu digo que ele é uma coisa interminável. Eu estudo muito, eu leio muito. E, como falei, estou participando da norma, já participei da norma de inspeção predial, que vai sair agora definitiva. Participei, eu já estudei a norma a 15.575, que é a norma de desempenho. A norma de avaliação toda hora está sendo modificada. Até essa semana participei de uma live, de uma reunião também na Câmara de Avaliação lá do IBAP de São Paulo. Nos IBAPs, uma dica também, eu até botei no Instagram essa semana, o IBAP Nacional e o IBAP de São Paulo, que são muito bons, né? O de São Paulo é muito bom, estou lá. Eu moro no Rio, mas estou no IBAP de São Paulo. Mas eles lançaram
livre para os profissionais. Quem quiser acessar, eles estão colocando lá conteúdo muito legal no YouTube. Então, tem um conteúdo muito legal. Procure IBAP São Paulo no YouTube e pode se cadastrar de graça para conseguir todo o conteúdo desses materiais que eles estão fazendo agora na quarentena. E, além disso, a gente tem uma biblioteca no IBAP Nacional de todos os artigos que foram publicados nos congressos. A gente já está indo para o 21º congresso. Participar de congresso é muito importante. A gente escuta coisa do Brasil todo, a gente vê muita palestra interessante, a gente não sabe nem qual palestra ver primeiro. É importante. É verdade. Né? Eu já participei, acho que de uns 12 desses 21, ou de uns 13 congressos, eu sempre mando artigo. Então, tem muito artigo muito bom, né, nessa biblioteca do IBAP Nacional, que às vezes ajuda muito na hora de elaborar um laudo, porque são coisas muito específicas, diferentes, e que cada profissional vai dando essa dica. Então, isso é muito bom. Não sei se Perfeito. Ajudou aí. Ajudou, foi muito. Uma das coisas que eu falo, professora, para quem está entrando nesse ramo, assim, quer conhecimento sempre vai ter que buscar, isso é fato. E eu falo, primeira coisa que faz, um curso de avaliações de imóvel e de patologia das construções. Porque a gente, engenheiro e arquiteto, eu percebo, a gente é muito nomeado em ações que requer esse conhecimento, requer um conhecimento da NBR 14653, ter conhecimento da NBR 5674, 14037. E, pessoal, eu vou falar para vocês, quem está assistindo essa live e quer atuar nessa área, a professora Simone, eu mesmo já fiz 2 cursos com ela na PUC, né, de avaliações de imóveis, por inferência, e também fiz o de patologia. E eu confesso para vocês que depois que eu busquei esses conhecimentos, eu me senti mais seguro no que diz respeito a elaborar um laudo pericial. Por quê? Porque o laudo ele tem que ser técnico. Então, é importante a gente dizer que o conhecimento vem aí. Professora, vou ver as perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta, faça agora. E a senhora vai daqui a pouco para a gente finalizar. E a gente vai ter o capítulo 2 e 3. Vamos ver aqui as perguntas que tem. Tal, eu quero... A Lohane falou dicas de pós-graduação, professora, nessa área. Isso está complicado, né? Aqui no Rio, que eu saiba, não tem. Eu não sei de onde ela é. Lohane é do Rio de Janeiro. No Rio a gente tem poucas, assim. Depois eu posso dar mais um. Mas está entrando aí. Mas em São Paulo tem muito. No Rio ainda tem, de pós-graduação, depende. Em São Paulo é muito boa. São Paulo e BH. O Sul, assim, São Paulo, BH e o Sul do país tem muito. Mas aqui depois você pode me chamar, eu te dou essa dica. Vamos ver a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Olha, professora, sou seu fã. O que não falta é fã da senhora, hein? É ótima. Tem a norma de inspeção para ser lançada. Qual a previsão da norma de inspeção, professora? A norma de inspeção já foi para consulta pública. Eu acho que assim que acabar agora esse período de quarentena, ela já está em vigor. Está para entrar em vigor. Perfeito, perfeito. Já teve a revisão, já tiveram as reuniões para a revisão dos itens finais, então já está no finalmente mesmo. Perfeito. Vamos ver aqui. Peraí. Se a senhora vê alguma pergunta, aí me fala. Olha, comprei esse livro por sua indicação. O livro da Simone foi um aliado ao meu TCC, Lohane, ó. Olha aí, ó. Lohane. Tá, pessoal, faz um favor pra gente. O que precisar é só mandar aqui no Instagram que a gente responde. Pessoal, tira uma foto nossa aí, posta lá no Stories e marca a professora e a Cássio, Laboratório Pericial Simone Feigelson. A gente vai deixar o endereço, é importante divulgar o trabalho da professora. Ela não tinha noção que o livro dela rola em todo o país, da Paraíba ao sul do país. Então, dá sua dica sobre essa live, acompanha a professora aí nas suas redes, e eu posso dizer para vocês que vocês não serão as mesmas pessoas, porque ela respira conhecimento. E águia voa com águia. Sempre, né, professor? Com certeza. Por isso que o nome, já te falei, né? Feigelson. É pássaro. O nome dela é Feigelson, que significa aí, professora?
Isso, filho Pássaro, de pássaro. olha, vamos Bem voar relacionado. alto, gente. Isso. Por isso que a gente voa Deixa eu ver junto. aqui. Sempre, professora, sempre, sempre. E que assim seja. Deixa perícia de engenharia, apuração dos fatos. Olha, a Simone dá aula onde? Aonde a senhora dá aula? Está perguntando aqui. A Lohane, ó. De perícia tem o curso da PUC. Está até já agendado um curso agora para maio do CCE PUC, mas com a quarentena eu acredito que esse curso mude de data, mas já está lá, está no link do CCE PUC. É o curso de inferência e o curso de patologia. Tem o curso de perícia, mas esse eu só dou, é um curso mais longo, é do professor Sérgio Abunamã, que eu participo. Então, não dou o curso inteiro. Mas esses Tem três o cursos Brabante, né, são professora? importantes. O Bramante eu dou aula de autovistoria. É um curso que também tem uma aula agendada para julho. Julho tem uma... Perfeito, pessoal. Eu vou botar aqui, E vou postar geralmente, assim para confirmar. manda, depois eu vou divulgar. E geralmente, pessoal, o curso da professora aqui no Rio enche. Esse do Bramante parece até jogo do Flamengo. Isso. É verdade. Dá umas 80 pessoas, né? O curso de O curso de inferência costuma também ter fila, porque só tem 27 vagas, é um curso que a gente faz no computador, então a gente faz aula prática, e aí não dá para ter muita gente, né? E eu sei que ele já tem bastante gente inscrita no curso, né? Porque estava marcado agora para maio. Perfeito, professor. Deixa eu ver aqui se alguém fez mais alguma pergunta, e daqui a pouco a gente... Aula gratuita. Sobre arbitragem aqui. Já atuei com arbitragem, sim. Eu sou uma das 100 pessoas que foi formada na parte de arbitragem em 2003, quando isso começou a aparecer, né? Esses pleitos que eu falei hoje, eles têm acontecido muito nessa área de arbitragem. Então, nem vai para a justiça, né? Mas é uma área muito mais difícil de entrar ainda, né? Porque ela ainda é muito dominada pelos advogados. Então, para quem está começando, não é o ideal. O ideal é começar realmente com processos extrajudiciais, laudos, pareceres, e ir na justiça. Infelizmente, com a justiça gratuita. Muitas vezes você tem que ralar para conseguir ir galgando, né? Para voar, não é isso, Acácio? Verdade, verdade. Vamos ver aqui. Aí o Henri perguntou, professora, a finalidade não seria o ponto controvertido de um processo? Dentro da nova norma, da norma de perícia de engenharia? A norma, ela fala em objetivo, que na verdade é a mesma coisa. Qual o objetivo? Você analisar o ponto controvertido. Você vê exatamente o que você tem que descobrir, ou né, onde a infiltração, o valor daquela loja, ou se a obra é irregular ou não, enfim. Observar realmente o ponto que é. Tem uma pessoa perguntando sobre o software. A gente trabalha com o Infer, que é um programa de Minas. Aqui no Rio é um programa muito aceito, ele é usado na procuradoria, ele é usado na prefeitura, então é um programa muito fácil, muito amistoso, mas os conceitos são dados para usar qualquer programa. A gente faz as aulas práticas no Infer. Tive que escolher um programa, como é o que eu uso já há mais de 20 anos, e aí a gente faz isso lá. Veja aí, professor, tem mais alguma aí? Alguém está falando aqui do Infer. O Infer está até se remodelando. Conversei com o Vanderlei, que é o representante lá de Minas. E a gente consegue no curso até um desconto para quem... eu comprei através do curso. Isso. Da área informática, exatamente. Tem mais uma pergunta aí, professora? Não estou vendo. Foi aqui no município do Rio de Janeiro? Eu não entendi essa pergunta. Eu acho que... Pessoal, eu acho que é isso, pessoal. Tem alguém perguntando se o Infer é nacional? Acho que é isso. O Infer é nacional. Ele é usado no Brasil inteiro. A gente tem esse curso que a gente dá de inferência, inclusive, é para pegar o Brasil inteiro. Muita gente de fora. E é muito legal que forma também uma rede, né, de profissionais no mundo inteiro. No Brasil todo, né? Porque como o curso ele é dado quarta, quinta e sexta, o pessoal vem para fazer o curso, fica
e aí vai embora. O curso de patologia também é Vai assim, embora são sexta. 3.600, vai embora sexta. Então a gente pega muita gente de fora. Os cursos são todos para... Tudo que é visto é de forma nacional. E é certificado da PUC-Rio também, né? Sai o certificado lá da PUC, deixando que o curso é feito na instituição PUC-Rio, tá? Isso, ele é da Professora, PUC. para a gente finalizar, a gente falou sobre a questão do perito judicial, o perito do juízo. A senhora, eu sempre ouço falar que os assistentes técnicos começam como perito e depois partem para o extrajudicial, né, para assistência técnica. A senhora, como é que a senhora faz uma estratégia de trabalho quando assistente técnico de um processo? A senhora que trabalha em vários, né? De verdade, não sei se isso é uma regra, mas o assistente técnico ele tem que ter um pouco mais de tarimba, porque o assistente técnico, só para explicar para quem não sabe, né, a gente tem um processo, tem o autor e o réu, e o perito é o perito nomeado pelo juiz, mas as partes, o autor e réu, pode indicar um profissional. Então, num processo, você tem a possibilidade de ter até 3 profissionais trabalhando, só para poder clarear aí para quem tiver dúvida. O assistente técnico, normalmente, ele ajuda já o advogado a analisar a questão técnica desde o início. Então, muitas vezes, você tem que já ajudar nos quesitos, pelo menos conversar com o advogado. Então, você, quando é um pouco mais tarimbado, tem um pouco mais de conhecimento, fica mais fácil poder ajudar nessa área, não que seja obrigatório. Eu pego muita gente que começa como assistente técnico, né? Mas eu, pessoalmente, fui perita há muito tempo. Eu comecei com o ministro Luiz Fux e eu fui com o doutor Haddad, então eu era perita dos dois e atuava basicamente com perícia e depois comecei a atuar muito como assistente técnico. Então, hoje, realmente, estou muito dividida aí. Acho que estou atuando até mais como assistente do que como perito. Olha, essa live aqui, ela, acho que, eu vejo aí que tem Instagram, professor, que tem 96 mil pessoas. A gente chegou aqui ao vivo quase 60. Então, isso é um marco. Essa live, a sua presença hoje, o Laboratório Pericial fez 2 anos. É uma festa muito grande. Pessoal, muito obrigado. Fico feliz. Muito obrigado, professora. Agradeço muito, fico feliz de poder contribuir. Quem quiser precisar, só entrar no Instagram que eu respondo e posso ajudar. Fico feliz que o livro tenha sido útil, que está sendo útil aí para o pessoal. Eu oriento muito o TCC, sei a dificuldade da gente ter uma boa literatura para poder se pautar. Então, fico muito feliz com isso. Perfeito. Agradeço muito o seu carinho de sempre. Tá bom? Professor. Obrigado, professora. Eu me sinto assim... Eu costumo dizer nas minhas palestras que não importa de onde você vem, de onde você vem, e sim onde você quer chegar. Em determinado momento, eu fiz um seminário com a senhora e aquilo ficou marcado. Depois a senhora falou, olha, você tem que fazer o mestrado. Eu guardo aquilo ali, eu vou fazer o mestrado. Eu tenho essa meta. São poucas as pessoas que incentivam a gente. A gente deixa a coisa da competitividade, ela está burlando muitos sentimentos do ser humano. E quando falo em sentimento, eu vou fazer uma pergunta para a senhora e gostaria que a senhora finalizasse. O que é ser arquiteta para a senhora? Nossa, pergunta forte, né? Ser arquiteta, eu acho que é muito... Eu amo a minha profissão, né? Como eu te falei. Desde o início, eu passei por vários leques da arquitetura até ficar efetivamente na perícia, que é uma área que me apaixonou. Arquiteto, ele está ligado diretamente com o ser humano, né? Eu acho que o arquiteto ele é um pouco mais maleável que o engenheiro, porque a gente estuda muito a parte humana de todas as questões. Então, a gente junta essa parte técnica do engenheiro, e eu acabei doutorando, sou doutora em engenharia, né? Então, eu fui para essa área mais árida, mas essa área da arquitetura ainda é a minha paixão. Então, essa parte da emoção ligada à razão. Então, acho que o arquiteto tem muito a emoção com a razão muito equilibrada. E isso facilita, muitas vezes, na hora de tentar ver o que é certo dentro de um processo, né? Perfeito, professora. Outra pergunta que a gente vai finalizar. Dentro desses 30 anos, eu vejo que a senhora tem um carinho muito grande pelos seus. Qual a importância da sua família
nessa sua jornada? Ah, toda, né? Minha família me apoia o tempo todo. Minha filha está aqui do Perfeito. lado e já se formou em arquitetura e está trabalhando comigo. E família é essencial na nossa vida, né? Então, a gente precisa Perfeito, ter professora. esse elo aí para poder seguir. Pessoal, a gente vai encerrar essa live dizendo que você é do tamanho do seu sonho. O primeiro livro que eu li foi em 2015 sobre essa autora e hoje eu estou aqui com ela ao meu lado. Então, se você, independente, querer atuar como engenheiro, como arquiteto, com perícia judicial, extrajudicial, ela falou uma coisa que eu sempre falo que é fundamental, conhecimento. A gente vai deixar um grande abraço para vocês. Pessoal, dá um print aí, ó, marca aí nos stories, professora Simone. Esse livro aqui, tira uma foto quem tem um livro dela, fala esse aqui, professor, e bota lá no stories e marca ela, professora Simone Fegelsen. Professora, é um prazer muito grande, foi um prazer muito grande, obrigado pela oportunidade. Eu quero desejar muita luz para a senhora, quero deixar um abraço para quem acompanhou e deixo a seguinte mensagem: não importa de onde você vem, sim onde você quer chegar. Muito obrigado, professora. Fica com Deus aí, um abraço para todos. Dê uma mensagem aí final para o pessoal. Desejo também, como você, muita sorte, não desista, né? Às vezes a gente vê alunos que pegam 200 perícias de graça, mas continuam e hoje estão pegando perícias pagas. Não é um caminho fácil, como nenhuma outra profissão, mas é um caminho muito interessante. Como você disse, tem que batalhar, né? Tem um longo caminho aí, sempre aprendendo, sempre lutando para chegar lá. Agradeço muito de novo você, o seu convite, e fico à disposição de todo mundo aí no Instagram, quem quiser, estou à disposição, vou publicando aí o que a gente for fazendo. Eu fecho essa live com o maior carinho e com esse livro. Eu costumo dizer que águia voa com águia. Sucesso e luz no seu caminhar. Fiquem com Deus, uma boa quarentena. E para você que é estudante de engenharia, não se esqueça. Quarentena não é férias. Busque o conhecimento. Um deles está aqui. Obrigado, professora. Vou encerrar. Um grande abraço. Tchau. Tchau.